de vermes achatados. Então vão ser vermes que têm o corpo achatado. Vermes que têm o corpo achatado dorso ventralmente, tá? Então o que significa isso? Que ele é achatado das costas assim para a barriga, tá? Diferente do que se você imaginar, sei lá, uma pulga que ela é lateralmente assim achatada. Então esses vermes eles são dorso ventralmente. Então esses exemplos aí, ó, esse bichinho bonitinho aí que são as planárias, esquistossomas e essa tênia aí que são as solitárias, que muitas vezes aí pode nos fazer companhia dentro do intestino da gente e pode chegar a ter metros aí de comprimento, né? Essa solitária aí, ela pode fazer companhia e viver dentro do intestino da gente, chegar a, sei lá, 10 metros aí de comprimento dentro da barriguinha da gente, né? Então as características gerais desses vermes, desses plateumintos, então eles são triblásticos. Nós vimos lá os poríferos que não tinha folheto embrionário, então ele não era ablástico, né? não entrava nessa classificação. Depois nós vimos os quinidários que eram diblásticos e a partir de agora todos vão ser triblásticos aí. Então vão ter os 3 folhetos embrionários lá quando eles formarem lá no desenvolvimento embrionário, eles vão ter ectoderme, endoderme e mesoderme, aqueles 3 folhetos lá que nós vimos. Então esses vermes eles já vão ter, e eles não vão ter celoma, aquela cavidade corporal que vão abrigar os órgãos, né? Então eles não vão ter essa cavidade. Se você pegar um vermezinho desse aí e cortar ele no meio e olhar dentro dele, você não vai ver nenhuma cavidade aí para poder abrigar os poucos órgãos aí deles, né? Eles não vão apresentar sistema circulatório e assimetria bilateral. Então se você cortar ele aí, você já vai conseguir dividir ele aí em direito e esquerdo, né? Se você cortar ele no meio, você já vai saber o que é cabeça, o que é cauda, então você já consegue fazer 2 planos aí, de corte, né? Então eles são classificados em 3 classes, né? Nos turbelários, né? Na classe turbelária, trematoda e cestoda. Os turbelários, então, vão ser as planárias. Elas têm vida livre, né? Então elas são aquáticas, elas podem ser encontradas em locais úmidos, em água doce, em água salgada, tá? Sistema digestório incompleto, nós vamos falar um pouquinho da planária. Os trematodas, então, são os xistossomas, tá? Que são os causadores de doenças, né? Causam a xistossomose. E a cestoda, que são as tênias, que vão ser então as solitárias aí, tá? Que são as principais, vão ser a tênia solium e a tênia saginata. Vamos falar um pouquinho das planárias, que são os turbelários, né? Da classe turbelária. Eles são de vida livre, como eu falei, eles são aquáticos, a cabeça com órgãos quimiorreceptores, então eles vão começar a ter aí já na cabeça deles uns órgãos, um sistema nervoso mais centralizado, né? Lá nos quinidários a gente tinha um sistema nervoso difuso, né? Dividido aí por todo o corpo lá do animal. Agora a gente começa a ter uma centralização do sistema nervoso. Nós temos aí não tem um cérebro ainda, mas nós temos aí uns gânglios cerebrais na cabeça e depois cordões nervosos aí por todo o corpo. Como se fossem nossos neurônios aí que mandam informação para o corpo todo. Eles têm esses cordões nervosos, né? Mas já tem esses gânglios cerebrais. A digestão deles, gente, essas planárias, elas fazem a digestão extra e intracelular. Então eles liberam enzimas que já começam a digerir esse alimento fora do corpo e depois eles colocam esses nutrientes com início de digestão para dentro do corpo e termina a digestão dentro do corpo. Tá? Então a digestão deles é extra e intracelular. As planárias, elas têm boca, né? Mas é o sistema digestório incompleto. Então não tem boca e ânus, né? Só tem a boca aí.
as planárias são hermafroditas, então elas têm o órgão masculino e feminino, né? Então elas são hermafroditas, elas têm tanto o órgão sexual masculino quanto o órgão sexual feminino, fazem fecundação interna e o desenvolvimento direto, que não passa pela fase de larva. Então essas planárias não têm larva, já nasce uma planária parecida com a planária adulta, né? Só que uma planarinha pequenininha, e isso é chamado de desenvolvimento direto. E possui grande capacidade de se regenerarem. Então se você cortar uma planária no meio, deixa eu ver, coloquei foto aqui. Então aqui, se você corta uma planária aí, um pedaço dela, ela vai dar origem a duas planárias, porque elas têm alta capacidade de se regenerarem. E isso nada mais é do que reprodução assexuada, né? Se você tem um indivíduo aí, você parte ele no meio e aí dá origem a dois, você não teve aí uma troca de material genético, não teve nada, então você não teve encontro de gameta, não teve nada, então você tem uma reprodução assexuada. Mas elas fazem reprodução sexuada também, né? Aí duas planárias se acasalando, né? Então, como elas são hermafroditas, gente, como elas têm os dois órgãos sexuais, uma planária, né? As duas planárias ali, elas se encostam, ela tem os órgãos lá sexuais dela, e uma libera espermatozoide dentro da outra e a outra libera espermatozoide dentro da uma. Então elas trocam ali. No final fica as duas grávidas lá, né? Porque as duas têm o órgão sexual masculino e feminino. Então quando elas fazem essa reprodução sexuada, com fecundação interna, né? As duas, né? Ficam grávidas aí. Então esse daqui é as planarinhas jovens do desenvolvimento direto. Né? Tem aqui, ó, o poro genital, uma boca, região ventral, e esse daqui é o ocelo, né? Não são olhos, elas não conseguem enxergar, né? Não são olhos aí ainda, são órgãos que conseguem captar luz, né? Luminosidade. Então ela já consegue ali ter uma noção ali de visão, já ajuda ela a locomover, mas não são olhos ainda. Elas não conseguem ter uma visão aí igual a gente tem. A excreção dessas planárias são feitas por células especializadas chamadas de células flama, tá? Então esse é o órgão excretor. O que acontece? Toda atividade que acontece dentro da planária gera produtos que precisam ser eliminados, né? Igual a gente elimina na urina, né? Compostos nitrogenados, que muitas, se ficar acumulado dentro do nosso corpo, pode ser até tóxico para as células, né? Então, toda atividade metabólica gera produto que tem que ser eliminado, né? Que na excreção. Então, o sistema excretor nada mais é do que a eliminação dessa substância. E a excreção das planárias é feita por essas células chamadas de células flama. Beleza, gente? Planárias. Então, o outro grupo, a outra classe vai ser as solitárias, né? Que são os cestódios, que é da classe cestoda, tá? Então vão ser as tênias. As tênias, elas são endoparasitas, né? Qual que é a diferença de uma endoparasita e uma ectoparasita? Um animal que é um organismo que é endoparasita, ele parasita dentro do corpo de outro. Ectoparasita, fora do corpo, né? Um exemplo de ectoparasita, por exemplo, é o carrapato, né? Ele parasita outro ser, mas ele fica do lado de fora, então ele é um ectoparasita. Já a solitária, ela é uma endoparasita. Não possui sistema digestório, porque que ela não precisa de sistema digestório? Porque ela fica ali presa no nosso intestino, gente, ela já consegue absorver os nutrientes, os nossos nutrientes que já estão digeridos, né? Então a gente come, já faz a digestão ali do alimento,
e a solitária vai lá e só pega esse nutriente já digerido para ela. O corpo dela é dividido em três segmentos, né? Que é escólex, que é a cabeça, estróbilo, que é o resto do corpo, e colo, que é como se fosse um pescoço aí da solitária, né? Causam tenise, elas causam duas doenças, gente. Elas causam a tenise e elas causam não, é isso, causa tenise. Depois eu vou falar disso, depois eu vou falar de doença. Elas fazem, como elas são fugiu a palavra. Como elas são hermafroditas, elas conseguem fazer autofecundação, tá? As planárias, elas fazem fecundação cruzada. Duas planárias lá para poder cruzar, né, e ficar grávida. Aqui nas solitárias, elas conseguem fazer autofecundação. Elas mesmas se satisfazem, tá de boa, não precisa de ninguém, né? Elas fazem autofecundação. Então, o corpo delas é todo segmentado, tá vendo? É todo cheio de segmentos. Esses segmentos são chamados de proglótides, tá? Proglótides. Então, cada segmento desse é chamado de proglótide. Então, o proglótide, ele consegue, tá vendo aqui, ó, dentro do proglótide tem um poro genital, tem um ovário, tem um testículo, tem útero. Então, dentro do proglótide, ele tem os dois órgãos sexuais. Eles têm tanto o testículo, quanto o ovário, quanto o útero, né? Então, o proglótide, o último proglótide lá da solitária, ele consegue se virar e fecundar e se autofecundar, né? Eles se cruzam ali, os proglótides. E o proglótide, ele fica grávido. Quando ele fica grávido, ele fica cheio de ovinho ali de solitária dentro dele. Esse proglótide grávido, ele se solta da solitária e é eliminado nas fezes, cheios de ovos, tá? Então essa solitária fica presa lá no intestino, né? Ela é hermafrodita, tem capacidade de autofecundação, ela se autofecunda, o proglótide lá fica grávido. Fica grávido e esse proglótide fica cheio de ovinho e é eliminado nas fezes. Tá? Então guarda isso, é eliminado nas fezes. Beleza, eu tenho dois tipos de solitárias, que é a Taenia solium e a Taenia saginata, ou Taenia saginata. Tá? Aqui a diferença deles vai ser o escólex, a cabeça dele. Então a Taenia solium, ela tem 4 ventosas ali na lateral da cabeça e um gancho em cima, e a Taenia saginata vai ter 2 ventosas por cima aqui da cabeça, tá? Então a Taenia solium tem 4 ventosas na lateral da cabeça e tem gancho, né? Tem uns ganchinhos em cima, e a saginata, ela tem 2 ventosas maiores aí na cabeça ou no escólex. Então a Taenia solium, ela vai ser um verme que ela vai parasitar o porco, e a Taenia saginata, o boi, tá? Gente, tem 2 tipos de... Quando a gente fala de parasita, a gente fala também de hospedeiro. Hospedeiro é o organismo que esse indivíduo vai parasitar, tá? Então ele pode só viver parte da vida dele dentro de um hospedeiro, sem fazer qualquer tipo de reprodução. Às vezes ele só cresce dentro do hospedeiro, e ele pode ter o hospedeiro que ele faz reprodução dentro desse hospedeiro, tá? Nesse caso, nós, os seres humanos, vão ser hospedeiro definitivo dessas tênias. O que é a diferença? E o porco e o boi vão ser hospedeiros intermediários. Qual que é a diferença de um hospedeiro definitivo para um hospedeiro intermediário? O hospedeiro definitivo vai ser aquele hospedeiro onde o verme vai fazer a reprodução. E o hospedeiro intermediário vai ser aquele corpo que ele vai só crescer, tá? Então a tênia, eu não falei que a tênia, que
que a solitária ou a tênia, dentro do nosso corpo, os proglótides se fecundam, reproduzem, ficam grávidos. Então isso é a reprodução deles. Eles estão fazendo a reprodução dentro do nosso corpo. Então nós somos hospedeiros definitivos das tênias, das solitárias. Aí os proglótides grávidos caem lá na terra, vai fecundar, vai sair nas fezes, né? Vai contaminar alimento, contaminar água, vai contaminar, não era para contaminar, né? Mas tem gente que vai lá que faz o cocôzinho dele lá no mato, na água, então vai fecundar o solo, verdura, fruta, né? Então vai o boi e o porco vai comer esse alimento, tomar dessa água contaminada, cheio de proglótides grávidos. E eles vão ingerir esses ovos dessas tênias, tá? Então a tênia solium, ela vai conseguir, ela vai infectar o porco e a tênia saginata vai infectar o boi, tá? E lá esses ovos eles vão eclodir e vão crescer e vão formar umas larvas. Essas larvas elas são chamadas de cisticercos, tá? Essas larvas elas são chamadas de cisticercos. Deixa eu ver se eu não anotei aqui em nenhum lugar. Ó, a larva se desenvolve em cisticerco. Acho que eu não escrevi. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Cisticercos. Já errei aqui, ó. Então essas larvas elas vão se desenvolver em larvas chamadas de cisticercos. Essas larvas elas vão crescer. Se for uma tênia solium, ela tem como hospedeiro dela intermediário o porco e a saginata, o hospedeiro intermediário, o boi, tá? Como que eu guardo qual que é do porco, qual que é do boi? Pensa assim, saginata, nata, leite, leite, vaca, vaca, boi, né? Bom, o macetinho. Então, a tênia saginata eu sempre guardo que é do boi, porque eu lembro de nata, eu lembro de leite, leite eu lembro de vaca, vaca eu lembro de boi, tá? E tênia solium do porco. Então, o que acontece? Qual que é o ciclo, né? O que acontece? Então, a tênia, a solitária, está dentro do nosso corpo. Elas fazem autofecundação e ficam grávidas. Elas liberam os proglótides grávidos no solo, contamina solo, tá? Contamina alimento, contamina água, contamina tudo. Aí tenho lá o porco, o boi e tudo. Se o porco comer a saginata, de boa, não acontece nada. Ele tem que comer o proglótide grávido da tênia solium, né? E a vaca da tênia saginata. Aí comeu lá, ingeriu as larvas. Quando ele ingere essas larvas, ele ingere esses ovos, né? Os proglótides grávidos lá cheios de ovos, dentro do corpo deles, esses ovos eles vão eclodir e vão virar essas larvas. Essas larvas vão ficar dentro do corpo deles, dentro do corpo do porco e do boi, e vão ter afinidade para se alojar nas musculaturas. Então essas larvas elas vão se alojar na musculatura do porco e do boi, tá? Então eu fico lá, ó, uma carne cheia de vermezinho, né? Cheio de cisticercos, cheio de larvinha. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e come essa carne desse porco, a carne desse boi, mal cozida, mal passada, crua, cheia dessas larvas. Essas larvas elas entram no corpo da gente, chega lá no intestino e viram uma solitária adulta de metros e metros de tamanho dentro do corpo da gente. Essas solitárias elas vão ficar grávidas, vão eliminar esses proglótides com os ovos, esses animais vão comer esses ovos vão eclodir dentro do corpo do animal, essas larvas, esses cisticercos, vão para a musculatura do porco e do boi,
o porco, a gente vai comer essa carne mal cozida, mal passada. Essas larvas elas vão entrar no nosso intestino e vão virar uma larva adulta, uma tênia adulta no nosso corpo. Isso é teníase, tá? Então eu tô com a doença. Oi, ai que susto. Eu não entendi como é que essa larva da solitária chega no boi ou no porco. Porque a gente aqui, o proglótide, que é a partezinha dela lá, fica grávido, né? Dentro dela fica cheio de ovos, ovinhos da tênia, certo? Sim. Esse proglótide, ele grávido, ele se solta da tênia e ele é eliminado nas nossas fezes, que está dentro do nosso intestino. Sim. Beleza? Aí ele está nas fezes e vai contaminar. Vai contaminar água, legume, né? Aí a gente está pensando num lugar que não tem saneamento básico, tá? Imagina num lugar, sei lá, num sítio que o cara vai lá e fez cocô no meio da plantação de morango, sei lá. Então ali eliminou o proglótide grávido em cima dos morangos. Vem um porco e come esses morangos cheios de proglótide grávido. Beleza? Sim. Tá entendendo? Dentro do corpo do porco, o proglótide fala assim: eu sou uma tênia só, eu sou proglótide de uma tênia sólida, estou dentro do porco, que é o meu hospedeiro intermediário, estou numa boa, os ovos vão lá e eclodem. Esses proglótides grávidos que estão cheios de ovinhos vão eclodir e vão formar, esses ovos vão eclodir, vão sair um monte de larvinha de dentro desses ovos. Essas larvinhas vão ser chamadas de cisticercos. Essas larvinhas, então, elas vão ficar dentro do corpo do porco, ali na corrente sanguínea, e ele vai parar na musculatura dele, vai para o meio da carne dele, vai para tudo quanto é lugar do corpo, do Então, porco. primeiro essa larva vai da gente? Vai sair os ovos. Ah, tá. A proglótide, isso daqui, cheio de ovinhos, tá? Então, dentro do corpo do porco e do boi, aqui ó, a larva penetra pela parede do intestino, migra para a musculatura por meio da corrente sanguínea. A larva se desenvolve em cisticerco dentro da musculatura. O indivíduo humano se infecta por ingestão da carne crua ou mal cozida contendo esses cisticercos. Então, dentro do adulto, essas larvas vão se desenvolver e formar uma dentro da gente. Essa larva vai se desenvolver e vai formar uma tênia adulta. Oi. Então a gente já tem a larva dentro? Não, a gente... Depende. Se a gente comer a carne crua, a carne do porco e do boi crua ou mal cozida, a gente vai ingerir a larva que está lá dentro. Essa larva, entendeu? A gente vai ingerir a larva. Aí a gente comeu a larva. Comeu. Essa larva vai para o estômago, vai resistir ao estômago, vai chegar no intestino. Quando ela chegar no intestino, ela vai se fixar na parede do intestino, pelas aquelas ventosas que ela tem, aquela larvinha. Quando ela se fixar, ali ela vai crescendo. Crescendo. Muitas vezes é assintomático, você não sabe que você tem aquilo dentro do seu corpo. Quando vê, você tem um verme aí de 6 metros dentro do seu intestino, que cresceu a partir dessa larva, dessa carne mal cozida. Entenderam? Entendi. Sim. Entendeu? Beleza, gente. Aí nisso você tem a teníase. Dos males, o pior. Tá? Porque aí você tem um verme de 6 metros dentro da sua barriga, tá pegando todo o seu nutriente, tá? Vai te dar diarreia, vai te dar dor de barriga inchada, né? Tudo isso. Mas dos males, o pior. Por quê? Porque aí, olha só, gente, olha a diferença. Você eliminou, vai comigo agora, você eliminou o proglótide grávido lá cheio de ovinhos, o porco e o boi comeu esse alimento infectado. Esse morango lá com as fezes, com os proglótides grávidos, com os ovinhos. Esses ovinhos dentro do porco e do boi eclode e vai para a musculatura e forma larva na musculatura. Não foi isso que eu falei? Né? Agora vamos imaginar que ao invés do porco e do boi comer esse morango contaminado, a gente come esse morango contaminado com essas fezes. Né? Pela falta de saneamento básico lá, você vai lá e
come um alimento que está cheio de proglótide grávido lá e a gente vai ingerir isso. Agora, gente, ao invés de a gente estar ingerindo a larva, a gente está ingerindo os ovos da larva. Tá? Porque antes eu estava falando que a gente ingeria a carne mal cozida das larvinhas que já eclodiram dos ovos. Agora eu estou falando da gente pegar o alimento direto lá contaminado, né? Das fezes que eclodiu lá que não eclodiu, das fezes lá com os proglótides grávidos, e a gente está ingerindo esses ovos. Então esses ovos agora eles vão eclodir dentro da gente, tá? O que acontece quando ele eclode dentro da gente? As larvas elas vão sair, em vez de elas formar adultas, elas vão cair na corrente sanguínea e vão cair na nossa musculatura, tá? Então aí vai ter larva crescendo no nosso cérebro, vai ter larva crescendo no nosso coração, vai ter larva crescendo dentro do nosso olho, tá? Então agora eu não tenho mais teníase, eu tenho cisticercose, tá? Porque agora eu ingeri os ovos e em vez de crescer uma tênia adulta dentro do meu estômago, dentro do meu intestino, perdão, eu vou ter larvas que vieram larvas de cisticercos na minha musculatura. Aí eu posso ter convulsões, eu posso ter morte, posso ter tudo que você pode imaginar. Beleza, gente? Tem como isso? Tem como o quê? É pior ainda. Tipo, pode, sei lá, levar até a morte? Pode, claro. Olha aqui o cérebro. Isso daqui é dano irreversível. Que nojo. É. Eu tô com pão do meu lado. Tá com o quê? Eu tô com pão e café do meu lado pra tomar Que delícia! Ai, que ninguém vai comer mais carne mal passada, né? Não, mas dos males o pior, né? Eu acho que é melhor não comer cocô mesmo. Ô, Dudu, Oi. esses bichos ficam até alguém, tipo, pegar a comida lá? Ou eles, sei lá, morrem com o passar do tempo? Ah, não, morre, né? Morre. Mas isso daqui, gente, a gente tá falando de falta de saneamento básico, né? Mas não é uma coisa longe da gente. No Brasil tem muito caso de teníase, a gente sabe que tem, né? Vocês já tiveram casos de gente que com solitária, com verme? Eu já vi. Teve um menino lá em Palma uma vez que colocou uma pra fora, que saiu no intestino dele, ele tomou remédio de verme. A solitária ela morre e ela sai. E ela sai de 6, 7, 8 metros nas fezes. Você imagina o que é sair? Ela era pequena, saía direto. Isso daí é comum. E tipo assim, o tratamento, gente, é remédio de verme, né? Mebendazol, esses remédios de verme aí, super acessível, tá? Então vamos que ainda tem só mais uma doencinha pra gente. Oi. Não entendi. Ela sai inteira? Depende. Quando eu tô falando desse ciclo reprodutivo dela, ela vai eliminando só os proglótides grávidos, tá? Não, tipo, quando você toma um remédio. Sai, que aí ela se solta, né? Aquelas ventosas se solta do intestino e ela vai do intestino e ela sai inteira. Sai pelo cocô? Aham. Nossa, mas Sai inteira. Vocês já viram? Alguém já assistiu Grey's Anatomy? já. Começa, mas nunca termina. Não, teve uma vez que eu acho que eles tiraram um verme. Acho que eles tiraram um verme do olho da pessoa. Teve um episódio que eles tiram um verme assim, vai puxando com a pinça, vai tirando um verme do olho da pessoa. Aí aparece ainda. Aparece. Ai, Aham. Hoje. Pra que mostrar isso, gente? É muito nojento. Enfim. Gente, olha só. Vamos lá. A outra classe. Aí depois dá uma olhada lá na. Eu coloquei nesse slide aqui, eu não vou ler não. Mas nesse slide aqui tá falando a diferença de teníase para cisticercose. Quais são os sintomas? Lógico que a teníase vai ser, se você tem um verme de 6 metros dentro da sua barriga, você vai ter dor de náusea, dificuldade
Fraqueza. Por que é fraqueza? Gente, tem um verme de 8 metros se alimentando dos seus nutrientes. Tá tirando seus nutrientes, né? Então você vai ter fraqueza, náusea, babá. Agora, se você tem cisticercose, aí vai ser isso. Vai depender de onde ela for alojar, né? Se for no cérebro, você pode ter convulsão. Aí tem todos esses sintomas aí. Vocês dão uma olhadinha. Vamos lá, só para terminar. E a outra classe são os trematóides, né? Trematoda, que o principal exemplo vai ser o esquistossoma. O principal aí vai ser o esquistossoma mansoni, que é o causador dessa doença que chama esquistossomose. O hospedeiro definitivo, então, igual eu falei, vai ser o ser humano. Então a reprodução dele, o ciclo reprodutivo, vai ser dentro do humano. E o hospedeiro intermediário, onde ele vai só crescer, vai ser um caramujo do gênero Bionfalaria, tá? Aí a gente pode ver a diferença do macho para a fêmea. Eles não são hermafroditas, tá, gente? Eu tenho o macho e eu tenho a fêmea. O macho, ele é maior e ele tem um canal dentro dele chamado de canal ginecóforo. E dentro dele fica a fêmea, aí dentro dele, tá? A fêmea fica dentro do macho aí, só acasalando o tempo todo de boaça aí. Então o ciclo de vida é o seguinte, gente, esses vermes, então, eles fazem a reprodução deles dentro do corpo do ser humano, né? Então o que acontece? Esses ovos são eliminados nas fezes, tá? Essas fezes, elas viram uma larva ciliada. Essa larva, chamada de miracídio, ela tem como hospedeiro intermediário esse caramujo do tipo Bionfalaria. Então essas larvas, elas vão entrar dentro do caramujo e elas vão crescer dentro do caramujo, tá? E depois que elas crescem, elas são eliminadas do caramujo, chamados de larvas cercárias, tá? Essas cercárias, elas penetram na pele do ser humano. Então elas entram pela pele, tá? Não precisa de ter corte. Dudu. Oi. A minha internet travou. Tem como você repetir? Não escutei nada que você falou. Tem. Olha só, próxima. Deixa eu voltar aqui. Próximo verme que nós vamos ver são os esquistossomos, que é da classe trematoda. Eles causam uma doença chamada de esquistossomose, tá? Esse verme, ele tem como hospedeiro definitivo o ser humano. Então eles vão se reproduzir dentro da gente, tá? Então a reprodução deles, né, acontece dentro da gente. Eu tenho fêmea e macho separado. O macho, ele tem um canal chamado de canal ginecóforo. A fêmea, ela fica dentro desse canal. Eles ficam unidos ali o tempo todo acasalando e liberando ovos, né? Esses ovos, eles caem, eles são eliminados nas fezes, e essas fezes contaminam a água, né? E esses ovos que são eliminados na água formam uma larvinha ciliada, né? Essas ciliadas que elas têm afinidade para ir nadando, e elas infectam caramujo do gênero Bionfalaria. Eles têm até um receptor químico, assim, que a larva consegue sentir quando ela está chegando perto do caramujo, né? Eles liberam alguma substância, eu não sei o que é bem, mas eles conseguem liberar alguma coisa que elas conseguem saber e chegar perto deles. Então essas larvas, esses miracídios, eles infectam esses caramujos, né? E essas larvas, elas crescem dentro do caramujo e vira esse outro tipo de larva chamado de larva cercária. Essa cercária, elas contaminam, entram pela pele da gente, tá? Não precisa estar machucado, não precisa estar cortado, não precisa de nada disso. Elas simplesmente entram pela pele. Elas entram pela pele e elas caem na corrente sanguínea. Quando elas caem na corrente sanguínea, elas vão até o intestino, mas pelo lado de fora do intestino, né? Elas vão pela parede de fora, porque elas não foram ingeridas, né, pela boca, estômago, intestino. Então elas vão nas veias ali que estão perto do intestino, e elas se aderem ali, tá vendo? Veias do mesentério. E ali elas conseguem colocar os ovos dela dentro do intestino, tá? Então aí esses ovos vão cair na água, vão sair nas fezes, que vão virar o miracídio. O miracídio vai infectar o caramujo,
vai virar cercária, vai sair na água, vai infectar a pele, que vai cair na corrente sanguínea, vai parar nas veias do mesentérico, que são as veias do intestino. Entenderam, gente? Esse é o ciclo aí da coisa. Eu vou ter que sair porque vai dar 40 minutos, e quando 40 minutos o Zoom ele trava. Mas aqui está falando da esquistossomose, como evitar. Gente, essa doença também é chamada de barriga d'água, porque ela causa um inchaço abdominal. Só para finalizar, gente, meu Deus, vai dar 40 minutos. O que vai acontecer quando dá 40 minutos? Encerrar. Então tá, vou encerrar e vou fazer outra rapidinho, tá?